colocando para gravar. Beleza. Bom, boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre contabilidade, sobre análise de demonstrativos contábeis. Nós estamos aqui com os alunos. Na verdade, temos aqui um aluno, que é o Davidson, que está aqui com a gente, terceiro ano de administração. E eu vou compartilhar minha tela, o Davidson. Essa aula está sendo gravada, né? Como eu comentei, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar e depois eu passo para vocês essa gravação, tá bom? Vamos lá. Ok. Bom, eu acredito que você está vendo a minha tela aí, né? Tô vendo. Beleza, perfeito. Bom, Davidson, enquanto eu estiver falando aqui, se você quiser perguntar, comentar alguma coisa, tá? O nosso objetivo aqui nesse aulão, então assim, eu sempre gosto de explicar no início o que é o objetivo do aulão. Vocês têm acesso ao conteúdo em vídeo e ao conteúdo escrito de todas as disciplinas. Algumas disciplinas são um conteúdo autoral. Por exemplo, salvo engano, é professor Gilberto, que elaborou a apostila em PDF e fez a gravação de videoaulas, né, na unidade 1 e na unidade 2. O conhecimento de contabilidade para um administrador, nós entendemos que é ali uma técnica, é um conhecimento, é uma prática acessória para tomar decisão, tá? Então, como a nossa disciplina é contabilidade e análise de demonstrativos contábeis, o meu objetivo aqui hoje é repassar um pouco e eu trouxe até uma atividade mais prática, né? O objetivo dessas atividades é quando a gente tem a sala com mais alunos, que nós dividimos em grupos e desenvolvemos em grupo essa atividade. Como aqui hoje, por enquanto, só tem você, eu não sei se vai chegar mais alguém, eu vou meio que apresentar isso para vocês e depois eu vou deixar também todas as planilhas, todo o conteúdo, para você montar sozinho também essa análise desse estudo de caso. A nossa aula será gravada. Essa apresentação, todas as anotações que nós fizermos aqui serão compartilhadas também. Geralmente a minha prática assim que terminar a aula, no dia seguinte, eu subo essa aula para o YouTube e já compartilho com a turma. Tanto é que até na turma de vocês, se tiver alguém que não estiver recebendo, é porque talvez o e-mail está errado lá dentro do AVA. Então o e-mail tem que estar correto para poder mandar. E dessa forma, né, quem não pôde estar aqui sempre pode acompanhar, pode assistir. Bom, eu vou começar com uma pergunta, o Davidson. O que é contabilidade? Já que somos só nós dois aqui, a gente pode até fazer uma conversa, né? Para você, o que é contabilidade? Tranquilo. O que você sabe, não sabe, tranquilo. Contabilidade, uma vez teve uma matéria a respeito de contabilidade, eu não estou lembrado direito, mas tem a ver com uma organização, né? Organização de dados, de estatística, de exercício, né? Tudo ali em questão envolvendo a empresa, porque Sim. a contabilidade ela precisa, né? Como é que se diz? Desse relatório, né? Dentro da empresa. Tudo E ali, pra, gasto, entrada. isso. E para que serve para um administrador esse relatório, esses relatórios? O que o administrador faz com esses dados, com essas informações? O administrador ele tem um papel de pegar esses números, né? Esse relatório, para que assim ele haja uma tomada de decisão dentro da esfera Perfeito. organizacional da empresa. É isso que eu queria que você chegasse, tomada de decisão. Então, olha só, é uma ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Pode ser uma empresa, pode ser uma organização sem fins lucrativos, pode ser uma fundação, pode ser uma universidade, pode ser uma autarquia, visando fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Então, eu tenho que conhecer histórico, eu tenho que conhecer números, eu tenho que conhecer cenários para que eu tome uma decisão.
está vendendo muito, está vendendo pouco, comparado com o ano passado, comparado com a média dos 3 últimos anos, né? E tem também aqui uma definição do próprio Conselho Federal de Contabilidade, que ele fala o seguinte: a ciência social aplicada que tem como objetivo o estudo do patrimônio das entidades, suas variações e os respectivos reflexos na sua situação econômica e financeira. Isso aqui é do Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão central, por meio dos seus conselhos, né, estaduais, que regem a contabilidade. Hoje, inclusive, uma pessoa que se forma em ciências contábeis, ela precisa fazer uma prova de suficiência para só então receber o seu CRC, que é o seu registro como profissional da área contábil. Do mesmo jeito que a administração tem o Conselho Regional de Administração, e ele te dá um CRA, que é um número que te registra como administrador. Eu já tive CRA, eu sou administrador e também sou contador, eu já tive CRA registrado, hoje eu não tenho mais. Já tive CRC, hoje eu não tenho mais. Porque você tem a possibilidade, se você não atua mais como contador, você tem a possibilidade de suspender aquele seu registro. Por que a gente suspende? Para não ter que pagar uma anuidade. Agora, se a pessoa desenvolve um trabalho contábil, aí sim, ela tem que ter o seu registro ativo, porque é uma profissão regulamentada, a profissão do contador. Bom, aqui nós temos também uma outra definição, ó. Nessa lei aqui, deixa eu só descer aqui para você ler. A lei 6.404, que é a lei das sociedades por ações. A contabilidade é regulamentada para garantir que as demonstrações financeiras reflitam a situação patrimonial e financeira das empresas, permitindo transparência e controle. Beleza. E tem um autor também, que é o Osni Moura Ribeiro, Contabilidade Básica, na obra dele. A contabilidade é uma técnica utilizada para controle do patrimônio das entidades, elaborando relatório, palavrinha que você trouxe para a gente, que auxilia no planejamento e no controle das atividades econômicas. Ou seja, a contabilidade, então, ela é uma técnica, é uma ciência, é uma regulamentação, e ela tem o objetivo de fornecer informação, elaborar relatório, para auxiliar em quê? No planejamento, planejar para o próximo ano, próximo mês, próximo período, próximo semestre, e no controle das atividades econômicas ali daquela entidade, tá? Dessa maneira, o nosso objetivo, que você bem falou no começo, são informações para tomada de decisão. Tá? E nós vamos ver isso na prática daqui a pouquinho. Quem são os usuários da contabilidade? Nós temos usuários internos e usuários externos. Os internos são os gestores, os administradores da empresa. E os externos é investidor, governo, credor, entre outros. Por exemplo, um gestor de uma empresa vai solicitar crédito na instituição bancária, o banco vai pedir o faturamento dos últimos 12 meses. Vai pedir informações contábeis, administrativas, financeiras, para poder conceder esse crédito. Então, a gente chama de usuários. E a contabilidade, ela tem alguns fundamentos, que são bem tranquilos da gente entender. Olha só. Quais são esses fundamentos da contabilidade? A contabilidade se baseia em registros documentais, ou seja, eu tenho que ter registro, que comprovam as transações, como, por exemplo, nota fiscal, recibo e contrato. Esses documentos são a base para a geração de informações contábeis confiáveis. Então, eu pressuponho que para ter um controle contábil, eu tenho que ter registro das coisas. Como é que é o nome da sua cidade? Você está em Santa Catarina, como é que chama a sua cidade? São Joaquim. Quantos habitantes tem em São Joaquim? Pela última pesquisa que eu fiz, está em base dos 30 mil, 31 mil. Cidade Acima de pequena. 30.
Hoje eu estou aqui em Monte Alegre de Minas, que tem 20 mil. Cidades menores, existem ainda comércios muito informais. Existem comércios que mal fazem um controle de caixa, um fluxo de caixa, do que entrou e o que saiu de dinheiro. Se você não tiver registro, você não consegue tomar a decisão corretamente, né? Então, a contabilidade veio para normatizar essa prática. Então, nota fiscal, que a empresa ela é obrigada a emitir, recibo, contrato, né? Tudo que envolva transação ali financeira, você utiliza como uma fonte, né, um fundamento aí para a contabilidade. E existem também as normas contábeis, que elas regulam a elaboração das demonstrações contábeis. No Brasil, é o Conselho Federal de Contabilidade que segue o padrão IFRS, International Financial Reporting Standards. IFRS é um padrão internacional que o Brasil também adota, tá? Para poder normatizar os documentos de modo que fique mais fácil para expor informações contábeis para o exterior. Porque a mesma forma que os Estados Unidos usa os registros contábeis, talvez não exatamente da mesma forma, mas seguindo mais ou menos um padrão, facilita que o investidor consiga avaliar essa normativa contábil também brasileira, de empresas brasileiras, por exemplo. E nós temos aqui os princípios. Esses princípios são muito tranquilos, a gente entende na prática, e nós vamos até fazer uma atividade sobre ele. Então, assim, quais são os princípios contábeis que eu tenho? Eu tenho o princípio da entidade, onde eu falo que o patrimônio da entidade deve ser separado do patrimônio dos sócios ou proprietários. Quando eu te falei de empresa pequena, às vezes uma empresa informal, muitas vezes o proprietário não tem nenhum conhecimento técnico, teórico de administração, de gestão, não fez nenhum curso técnico, ele acaba confundindo o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então ele olha ali que a empresa dele teve um faturamento de 30 mil reais, ele acha que o salário dele é 30 mil, ele acha que o lucro dele é 30 mil. E não é por aí. Faturamento é uma coisa, o lucro é outra. Por isso que uma regra básica, fundamental, é que a conta bancária da empresa é uma, a do sócio ou dos sócios tem que ser outra. A data e a padronização de um dia do mês para sacar o Prolabores, que seria o salário dos sócios proprietários da empresa, deve existir. Essa organização tem que acontecer porque o patrimônio tem que ser separado para não ter confusão patrimonial, dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. E acaba muitas vezes que uma pessoa, um gestor talvez despreparado, ele começa a pegar cheque especial pessoa física para acudir conta da empresa e vice-versa. E não é por aí. Então esse é um princípio. O segundo é o princípio da continuidade. A contabilidade assume que a entidade continuará operando no futuro previsível. Se eu tenho uma empresa e amanhã eu bato as botas, a empresa tem que continuar. A entidade tem que continuar. Eu já trabalhei numa empresa onde a alta administração, era uma empresa de telecom, tá? E a alta administração já tinha planos para 100 anos à frente. Ou seja, a alta cúpula, né, de gestão, ela já imagina a vida dessa empresa daqui 100 anos. Ou seja, a entidade, a empresa, a organização é muito maior do que a pessoa. Então, esse é um princípio da continuidade. Isso faz sentido na contabilidade, porque quando eu faço registros contábeis, eu tenho todo esse pensamento contábil, é imaginando que eu vou usar isso aqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá? O princípio do custo histórico, os bens e direitos devem ser registrados pelo valor pago na data de aquisição. Eu comprei o ano passado um computador que custava 3 mil reais. Eu esqueci de anotar no meu caixa, no meu patrimônio esse computador. Eu vou anotar hoje. Só que hoje esse computador vale 2.500 reais, que ele caiu de preço. Qual o preço que eu tenho que anotar? Sempre o valor pago na data de aquisição. O princípio da competência. Competência é o mês. As receitas e despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem, independente do pagamento.
Esse computador que eu falei, eu comprei ele no mês de outubro. Só que eu negociei, estou pagando só em dezembro. Quando que eu faço esse reconhecimento de despesa? É de outubro, que foi quando, desculpa, é de outubro, que foi quando eu comprei esse equipamento, e não em dezembro, que é quando eu paguei. Então, esse é o princípio de competência, que é aquele mês, aquele período. E o da prudência, deve-se registrar o menor valor para ativo e receita e o maior para passivo, caso haja incerteza. Eu não lembro quanto que eu faturei o mês passado, era entre 17 e 18 mil. Eu vou lançar 17 mil, menor valor. Ah, eu não lembro quanto que eu paguei na conta de energia, eu perdi o comprovante, foi entre 350 e 400. Eu anoto 400, o maior valor. Por quê? Isso é uma medida de segurança, né? É o princípio da prudência. Bom, agora, o que nós vamos fazer? É um estudo de caso. Eu até fiz um link aqui para te mandar também, vou te passar esse texto, que é assim. Boutique Elegância, comércio de roupas e sapatos. Vamos lá, lê para mim aí, Davidson, tá só nós dois aqui, você pode me ajudar. Lê para mim o cenário. Você consegue ler? Você está no celular ou no computador? Eu tô no celular, o computador tá carregando. Ah, tá bom. Você consegue ler ou quer que eu leia? Deixa eu tentar aqui, ver aqui se a vista tá boa ainda, tá igual uma coruja ainda, pra enxergar de noite. Cenário, a Boutique Elegância é uma pequena empresa localizada em uma cidade de 20 mil habitantes. A loja trabalha com a venda de roupas e sapato, oferecendo produtos de marcas nacionais e preços acessíveis. O negócio é gerenciado por Ana Silva, que conta com 2 funcionários no atendimento. A empresa tem como objetivo aumentar seu faturamento anual e expandir sua presença na cidade. Beleza. Qual que é o objetivo? Explorar princípio contábil e fundamentos de contabilidade serão aplicados. Então, olha só. Isso aqui, se a gente tivesse aqui mais alunos, o que nós íamos fazer, Davidson? Eu ia dividir em grupos e cada grupo ia conversar e discutir sobre isso. Então, agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler a situação, vou fazer a pergunta e você vai tentar me responder com base no que nós vimos. Então, olha só. Ana Silva retira dinheiro do caixa da loja para pagar uma despesa pessoal. Reparos em sua casa. Agora eu te pergunto, isso está correto? Como deve ser tratado? No caso, seria como entidade? Ela tirou dinheiro do caixa da loja, da empresa, para pagar coisa pessoal. Pode fazer isso? Não, de maneira nenhuma. Isso. Lembra que nós falamos aqui? O da entidade, isso mesmo. Ó. O patrimônio da entidade deve ser separado do patrimônio dos sócios, correto? Correto. A loja compra um lote de sapatos em outubro por 5 mil, mas o fornecedor concede prazo de 60 dias para o pagamento. Em novembro, vende metade do lote por 3 mil. Como registrar essas transações no mês de outubro e no mês de novembro? A gente precisa registrar, Davidson, no momento em que... Seria Falhou no aqui caso, um pouquinho. seria o histórico ou Isso. continuidade? E você registra isso quando? Você registra quando aconteceu, não é isso? Então, olha só. Princípio do custo histórico. Os bens e direitos devem ser registrados pelo valor pago na data de aquisição. Então, vai ser registrado naquele mês que você adquiriu. Aqui, ó, que outro exemplo, né, do computador. A loja adquire um computador para gestão de estoque por 3 mil. No ano seguinte, o valor de mercado do equipamento é 2 mil. Como deve tratar o valor do computador nos registros? Você vai registrar, aí no caso aqui do equipamento, você vai registrar que você comprou por 3 mil no ano e no mês que você comprou. E no caso de equipamentos, nós temos um conceito de contabilidade
que não vem ao caso aqui da gente aprofundar muito, mas só para você entender, que se chama depreciação. Eu entendo que máquinas e equipamentos, eles depreciam chegando a zero num prazo de 5 anos. Então, quer dizer que o computador, no primeiro ano que eu comprei, vale 3 mil, no segundo ano ele vai perder 20% do valor. Isso apenas para fins contábeis, que eu tenho que fazer o registro da depreciação daquele bem. Então, eu tenho que fazer o lançamento também dessa depreciação ano a ano. Tá? Mas não vamos preocupar com isso agora, não. Ana Silva planeja expandir o negócio no próximo ano, ano que vem, alugando uma segunda loja no centro da cidade. Como que a contabilidade leva em conta a expansão no planejamento financeiro da empresa? Isso aqui às vezes fica um pouco abstrato, mas vamos lá, o que você acha? O que isso indica para a contabilidade? Que o ano que vem eu vou expandir a empresa. O que isso indica? No caso, isso daí seria a continuidade, né? Exatamente. Exatamente. Ó, eu entendo o seguinte: a entidade continuará operando no futuro previsível, tá? Então é o princípio da continuidade. Um cliente realizou uma compra a prazo de 2 mil, mas está atrasado há 90 dias. Ana acredita que ele não pagará a dívida. Se ele não vai pagar, eu tenho que lançar isso contabilmente como perda, como prejuízo. E existe uma conta contábil para lançar isso como prejuízo, tá? Bom, aqui tem um link, e esse link é onde eu tenho esse estudo de caso, que é tudo isso que está na apresentação. Eu vou passar para você esse arquivo, que está aqui. Beleza. Vamos continuar um pouquinho agora, numa segunda etapa, tá? A gente vai falar agora, fazer algumas análises mais práticas. Essa atividade também, por exemplo, esse primeiro estudo de caso, eu ia dar 15 minutos para vocês responderem. Como tá só você, eu acho mais fácil a gente fazer esse bate-bola, né? Essa segunda atividade, nós vamos tentar aprofundar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui alguns conceitos contábeis que foram até tratados lá naqueles vídeos, e principalmente naquele arquivo PDF, né, que o professor Gilberto escreveu, que são os módulos, né, as 2 unidades, e eu vou tentar jogar isso para o Excel, para uma planilha, para poder facilitar. Você usa Excel, Davidson? Sabe usar Excel? Você sabe usar o Excel, Davidson? Excel, o Excel ainda estou engatinhando ainda. Eu mandei para vocês um curso de Excel. Você viu isso? Gratuito lá para vocês fazerem. Lá naquele e-mail. Até aqui. Não, Você não, chegou. eu cheguei a ver aqui o arquivo do Excel, mas eu não cheguei a abrir o arquivo. Tá bom, beleza. Então, olha só. O estudo de caso 2. Ana Silva precisa organizar melhor os registros da loja. Ela tem que estruturar o plano de contas, considerando ativo, passivo, receita e despesa. São as 4 grandezas aqui da contabilidade. Contas do ativo, do passivo, receita e despesa. Simular o registro das seguintes operações: compra de mercadoria no valor de 10 mil, 150% à vista, 50% a prazo, venda à vista de roupas, pagamento do salário dos funcionários, e fazer uma análise dessas demonstrações. O que eu fiz aqui para poder facilitar? Eu fiz aqui um estudo de caso, onde eu tenho escrito isso aqui, esse arquivo vou passar para você, e eu montei uma série de planilhas. O que nós vamos fazer? Eu vou repassar com você essas planilhas, mas para a gente conversar sobre esses conceitos, tá? Dentro da contabilidade, nós temos um conceito chamado plano de contas. O que é o plano de contas? Imagina que é uma forma que eu tenho de agrupar as contas, de modo a facilitar a minha organização. Dessa forma, eu tenho alguns grupos maiores. Por exemplo, eu tenho um grupo ativo,
Aqui dentro eu tenho o ativo circulante, é chamado de ativo circulante. Ali eu tenho o meu caixa, imagina aquela gaveta caixa com dinheiro ali dentro. Eu tenho as contas bancárias, tá? As contas que a empresa tem no banco. Eu tenho as duplicatas a receber dos clientes. Eu tenho também o que a gente chama de ativo não circulante, até o conceito é fácil, né? Ele não é circulante. São os móveis, bens móveis e imóveis. Computadores, móveis daquela empresa, a mesa, o balcão, etc. E eu tenho aqui o passivo. Por exemplo, o passivo eu tenho duplicata para pagar de fornecedor, para um fornecedor. Uma empresa de roupas, eu tenho que pagar os fornecedores que eu compro roupas. Eu faço a compra de R$ 10.000, divido em 4 duplicatas de 2.500. Isso tem que estar registrado. Contabilmente, isso fica numa conta chamada fornecedores. Eu tenho aqui o passivo trabalhista, eu tenho aqui os salários a pagar. Então, tudo que é obrigação trabalhista, que é o fundo de garantia, contribuição social, etc., tudo eu tenho aqui, tá? No passivo. Eu também tenho empréstimos, que é um passivo não circulante. Eu montei a minha empresa, precisei pegar 20 mil emprestado no banco. Eu tenho uma conta para registrar isso. Então, imagina um programa no computador, uma planilha no Excel, onde tudo que é transações financeiras, movimentações de dinheiro, eu registro ali. Então, eu registro tudo que eu compro, tudo que eu vendo, eu registro os meus bens, eu registro a depreciação, eu registro o aluguel que eu pago, os salários, a compra de mercadorias. Geralmente, um programa que você usa comercial, um software para controlar a empresa, um programinha que você compra, ele já facilita a sua vida, traz tudo isso aqui pronto, tá? Então, quando você faz uma venda, ele registra aquela venda na conta de receita específica. E aí, quando você me falou de relatório, se eu precisar saber quanto eu tenho no banco, quanto que vale o meu estoque hoje, quanto que eu tenho de salário a pagar até o final do ano, inclusive o aprovisionamento de férias, 13º, esse software, através de um plano de contas organizado, consegue me fornecer isso. Aí, dentro da contabilidade, eu tenho alguns conceitos de lançamentos. Então, se eu for olhar no estudo de caso, eu falei o seguinte, ó, compra de mercadoria no valor de 10 mil, sendo 50% à vista e 50% a prazo. Então, isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, compra de mercadorias à vista. Eu vou lançar isso em 2 contas contábeis, né? A gente tem um conceito de partilhas dobradas aqui dentro da contabilidade, que tudo que eu lanço, eu tenho que lançar em 2 contas diferentes. Eu não vou aprofundar muito, né, em debitar a conta, acreditar uma conta no momento, mas só para você ter essa noção. No curso de Ciências Contábeis, a gente aprofunda e faz todos esses razonetes, né? Mas só para você entender, quando eu faço uma compra de mercadorias à vista, eu tenho que aumentar o meu estoque, a conta chamada estoque, que é uma dessas contas existentes no plano de contas. Eu aumento o meu estoque e eu tenho que movimentar meu caixa. Se eu paguei 5 mil, eu tenho que tirar 5 mil reais do meu caixa. E eu tenho que aumentar 5 mil reais na conta estoque. Se eu faço uma compra a prazo, eu tenho que lançar duplicadas a pagar a fornecedores 5 mil reais. E eu tenho que aumentar mais 5 mil no meu estoque. Se eu vendo 3 mil reais de roupa esse mês, então quer dizer que aqui no meu caixa eu vou aumentar 3 mil reais. Tá? E a minha receita de vendas também. Se aquela mercadoria que eu vendi, ela tem um custo. Por exemplo, camiseta. Eu compro a camiseta, eu pago 50 reais. Para a camiseta chegar até a minha loja, eu pago 5 reais de frete. Então, eu tenho um conceito chamado de CMV, que é o custo da mercadoria vendida, de 55. 50 que foi o preço da peça
e 5 do frete. Se eu vendo a camiseta por 100, eu vou faturar 100, o faturamento menos o custo da mercadoria vendida, eu tenho R$ 45. Então, eu tenho também que fazer esse lançamento contábil. Eu paguei o salário do meu funcionário, eu tenho que movimentar 2.500 do meu caixa. Eu tenho que tirar do meu caixa 2.500 e creditar na conta salário, e debitar na conta salário. A mesma coisa com retirada. Então, a gente imagina que tudo que eu movimento em contabilidade, eu tenho que fazer uma movimentação em 2 lugares diferentes. Aqui eu tentei, como acho que é a primeira vez que vocês têm contato, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui um detalhamento um pouco melhor. Aqui. Por exemplo, ó, receita de venda. Eu fiz R$ 3.000 de vendas à vista. Aqui na conta do caixa, eu tenho R$ 3.000. E agora, Davidson, isso aqui é um conceito que confunde um pouco, né? Quem está chegando perto da contabilidade. Se eu vendi R$ 3.000, esse dinheiro está entrando no meu caixa ou está saindo do meu caixa, Davidson? Ele tá entrando, né? Ele está entrando no meu caixa. Só que caixa, a conta que se chama caixa, se eu for olhar a conta que se chama caixa, ela é uma conta do ativo. Dentro do balanço patrimonial, é uma conta do ativo. Contas do ativo, quando entra dinheiro, a gente fala que está debitando essa conta. É invertido. E isso dá nó em muita cabeça de quem está começando a estudar contabilidade. Por quê? Toda conta do ativo, quando entra dinheiro, eu debito nessa conta. Eu não acredito. E é o contrário. Então, se eu for olhar aqui, a conta caixa, tive um débito de R$ 3.000. A conta estoque, tive um débito de R$ 10.000. Só que esse débito aqui é porque eu comprei, eu coloquei mais coisa no estoque. Mas, se eu olhar aqui, a minha conta estoque, ela é uma conta do ativo aqui, ó. Ela é uma conta maluca, que quando eu jogo coisas a mais, eu debito nessa conta, tá? Mas assim, não precisa preocupar muito com isso agora não, porque isso aqui a gente tem que fazer muito exercício para poder pegar. O que nós estamos organizando? Nós estamos organizando aqui na IMES, nós vamos ter um aulão só de lançamento de contas de débito e crédito, para isso ficar automático na cabeça de vocês, tá? Então, por enquanto, é a primeira vez que você está tendo contato, eu só estou jogando alguns conceitos de contabilidade. O contador tem que saber isso de cor. O administrador, ele tem a noção de como isso funciona, mas interessa para ele são essas informações, tá? Já tem que começar. São essas informações. Oi, Josiane, boa noite. Vou pedir só para você fechar seu microfone, tá dando uma interferência aqui. Obrigado, Josiane. Obrigado. Isso. Bom, deixa eu continuar aqui. Só para avisar, ô Josiane, nós já começamos, já estamos falando aqui um pouco de contabilidade. Eu até comentei com o Davidson, né? Na aula da semana passada nós tivemos um aluno. Hoje nós temos o dobro de aluno, né, Davidson? Hoje nós temos 2. Temos você e a Josiane que está aqui. Mas, Josiane, isso aqui está sendo gravado para depois você e seus colegas acompanharem, tá? Então fica tranquilo. Voltando então aqui, o Davidson, quando a gente fala desses conceitos, né, de debitar uma conta do ativo e eu estou aumentando o dinheiro nela, isso aí dá um susto em quem começa a estudar contabilidade. Mas, basicamente, o que a gente faz contabilmente é toda uma movimentação e eu vou jogando dinheiro nessas contas. E isso faz eu chegar no conceito do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Imagina que é a visão contábil da empresa. E aí, agora, nós vamos entrar num conceito interessante, né? Um administrador, ele precisa ter a visão contábil, ok?
mas ele precisa também ter uma visão gerencial. Então, para o administrador, não basta olhar só o balanço patrimonial. Isso aqui é um parâmetro que ele vai usar para entender como é que está a saúde financeira da empresa naquele momento. Então, se a gente for olhar os lançamentos que nós pedimos, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Comprou mercadoria de 10 mil, vendeu 3 mil, pagou salário 2.500, retirou R$1.000. Olha, essa conta não está fechando muito bem. Se a gente só olhar isso aí sem pôr a visão contábil, o que está acontecendo, Josiane? O que está acontecendo, Deison? Olha, ela vendeu só 3 mil de roupa, mas ela comprou 10 mil e pagou salário de 2.500 e retirou mais 1.000. De forma leiga, a gente bate o olho aqui e vê que a conta não fecha. Né? Você está pagando mais e está entrando menos dinheiro. E contabilmente, vamos entender, depois que aconteceram todas essas movimentações, que nós falamos um pouco, né? E cada uma delas, eu coloquei a explicação dos lançamentos aqui do lado. Por exemplo, né? Eu tenho aqui uma conta, custo de mercadoria, R$1.800. Eu debitei nessa conta CMV, eu aumentei ela, né? 1.800. Saldo final, 1.800. Salário, eu paguei o salário, 2.500. Então, tá aqui, 2.500 no salário. Retirada do sócio, R$1.000, está aqui também. Com base em todos esses razonetes, que é a base que eu faço, o cálculo que eu faço para cada conta deste plano de contas, eu chego na visão chamada balanço patrimonial. O administrador, geralmente, vai chegar nesse momento e ter essa visão. Vamos ler isso aqui. Indica, digamos que esse aqui seja o balanço patrimonial aqui feito no mês de novembro, tá? Indica o quê? Eu tenho R$500 no caixa, o meu estoque vale 8.200. Ô, Davidson, fecha, por favor, seu microfone aí, que tá dando interferência de áudio aqui também, por gentileza. Obrigado. Tanto você quanto a Josiane, se precisarem fazer algum comentário, é só abrir, tá? Obrigado. Eu tenho aqui, nas contas aqui do passivo, R$5.000, tá? Que são duplicatas. Lembra que... Deixa eu até voltar para a gente ler o que aconteceu, ó. Ela comprou 10 mil de mercadoria, pagou 50% à vista e 50% a prazo. Então, isso quer dizer que eu tenho aqui, na minha conta do passivo, coisas que eu tenho para pagar ainda no meu passivo, 5 mil de duplicata do fornecedor. Os outros 5 mil eu paguei à vista. Eu tenho 5 mil para pagar, passivo. Patrimônio líquido. Eu entendi que o capital social, que é aquele dinheiro que o sócio, a sócia, os sócios, né, colocaram na empresa, foi 5 mil. Retirou R$1.000, lucros retidos, 300, que foi prejuízo, total do patrimônio líquido, 3.700. Isso aqui, a gente fez um balanço patrimonial muito simples, com pouquíssimos lançamentos, apenas para dar a vocês essa visão. As videoaulas que nós temos na IMES, ele detalha um pouco mais essas contas. E a partir disso daqui, nós temos alguns conceitos contábeis lá, que são os conceitos de índices, né? São os índices de liquidez, de endividamento, índice de margem sobre vendas, só para a gente ter uma noção, tá? Esses índices também são importantes. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o índice chamado liquidez corrente, que eu vou pegar o total do ativo, dividir pelo passivo circulante. Isso quer dizer que a empresa tem uma liquidez razoável, acima de 1, o que sugere que consegue cobrir suas dívidas de curto prazo. Eu tenho o índice do endividamento, tá? E lembrando que, geralmente, os softwares já trazem esses índices todos calculados. Eu só tenho que entender. Mais da metade do recurso da empresa são financiados por terceiro, que é aquele dinheiro que ela pegou emprestado para abrir a empresa, o que requer atenção. Margem e ROI negativo. O prejuízo atual, R$300,
indica que despesa superam a receita. Aquilo que eu falei para vocês, só da gente olhar aqui de forma leiga, sem uma análise contábil, eu vejo que ela só conseguiu vender 3 mil reais. E ela pagou salário, né? Teve uma retirada, pagou 5 mil à vista. Então é importante, né, reduzir. O giro do estoque é baixo, indicando que o estoque não está sendo vendido rapidamente. Porque ela comprou o estoque, 10 mil reais, né, de mercadorias, e vendeu só 1.800. Certo? Então eu tenho aqui meu giro do estoque, que é o custo da mercadoria dividido pelo estoque. Né? A gente acredita que o estoque é só aquilo ali que está. Bom, e aí, eu só quis repassar esses índices, né? Existem outros também que a gente pode analisar, só para você entender que tudo que nós fizemos aqui, um pouco mais prático e com poucos lançamentos, é só para entender que tudo que eu faço dentro daquela empresa, eu tenho que ter os registros contábeis. E aí a gente volta lá para aquela nossa apresentação, né? Onde nós falamos que eu tenho que ter informação para tomar decisão. Aí você imagina uma empresa pequena, né, de uma cidade menor, igual a sua, igual a minha, que muitas vezes o proprietário, ele não registra a informação. E talvez ele não chega nem a ter um simples livro caixa. Ele tem uma contabilidade, porque é obrigatório, ele tem um contador para fechar e fazer a entrega das obrigações contábeis mês a mês, ano a ano, para a Receita Federal, mas ele não tem nenhum livro caixa, ele não sabe quanto ele ganha. Então, quando a gente começou esse nosso papo e eu te perguntei para que serve a contabilidade, ela serve para isso. Ela serve para eu ter informação para tomar decisão. Hoje nós passamos aqui alguns conceitos, igual eu comentei com você, esse conceito de lançamento de contas. Um contador tem que ter na ponta da língua. Um administrador pega isso pronto para tomar decisão, tá? Então essa aqui foi nosso primeiro contato com isso, né? E é isso, né, que eu queria conversar com vocês hoje, era esse pequeno exemplo, né? A Josiane chegou, só repassando, a gente falou um pouquinho sobre as contas, né, contábeis, um plano de contas, comentamos um pouco sobre alguns lançamentos que foram feitos, trouxe aqui esses lançamentos aqui para um razonete, onde eu expliquei, detalhei todos esses lançamentos aqui, de como eles são feitos, tá? E eles atingem depois, no final, o balanço patrimonial, que é o espelho de tomada de decisão, tá? A parte que dá um pouco mais de trabalho aí para gente entender é a questão dos lançamentos, né? Eu tenho uma conta do ativo, ela aumenta de valor quando eu a debito, ela diminui de valor quando eu acredito. Esse conceito maluco aí é porque a conta do ativo, tá, como caixa, o estoque, ela sempre aumenta debitando, né? E é isso. Quer fazer algum comentário, Davidson, Josiane? Muito complicado, muito fácil? Como que é? Contabilidade é uma coisa assim, matemática é como se fosse aprender mandarim, né? Às vezes é difícil no início, mas depois pega o jeito e... Mas Sim. é assim mesmo, eu já cheguei a dar um estudo um pouco também, eu lembro. Fala um pouco aí a respeito do ativo, do passivo, patrimônio líquido, também tem a inversão, né? Tudo quando o ativo ele é menor que o passivo, que é as obrigações, né? O passivo é as obrigações que tem. Então é isso aí, né? Contabilidade precisa desse relatório para poder gerenciar, né, a empresa, já que a empresa ela subsiste, né? Ela sempre está de pé diante disso, tanto para venda quanto para gerenciar tanto interno quanto externo, né? Isso anda a ver. Exatamente. Isso mesmo, Davidson. O Josiane, você chegou um pouquinho depois, você quer comentar alguma coisa? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Josiane? Quero dizer que, como o David falou, é difícil. Quando mexe com cálculo, é difícil, professor. Mas, assim, um esforço a gente consegue. Sim, sim.
porque eu já vi alguma coisa também, né, sobre isso, e diga a você, é difícil. Não, A gente mas sofre um pouquinho, mas eu creio que eu consigo. A gente consegue, né? sim, Seguindo mas as fica aulas, fazendo exercício, eu acho que eu isso. consigo. Fica tranquila. Josiane, você também, acho que você também não veio na aula de estatística, né? Foi, eu perdi. Eu mandei um vídeo. Você chegou a ver o vídeo? Eu não vi, professor. Esse dia eu estou numa correria aqui, Não, tranquilo. aí eu não vi. Mas eu vi a prova de estatística, já fiz ali. Eu gostei muito das suas aulas gravadas de Ah, que estatística, bom. que tirei a dúvida sobre, como é que se diz, moda, né? Aquela Uhum. média. Eu agora eu não erro mais, não. Aquela questãozinha eu Moda não erro mais, não. mediana, Aprendi essa perfeito, aí. Eu perfeito. gostei muito. Parabéns para você, que é ótima as suas explicações. Ai, que bom, Josiane, fico feliz. E assista a aula de estatística, que a gente montou muita planilha também, explicamos algumas coisas. E com relação à contabilidade, eu vou passar para vocês todo esse material, vou mandar por e-mail, e nós estamos marcando, né? Já falei isso para o Davidson no começo. Já era para ter acontecido, mas não aconteceu. Eu, juntamente com outro professor chamado Flávio, nós vamos montar um aulão só de lançamento contábil. Quando vocês falam de fazer exercício, nós vamos fazer esses lançamentos de caixa. Ah, eu comprei mercadoria, tem que lançar na conta caixa, tem que lançar na conta estoque, eu tenho que lançar também como uma conta a pagar, né, uma duplicata a vencer. Então, nós vamos fazer um aulão só sobre isso para exercitar isso mais com vocês. Tá bom, gente? Tá bom, então, tá bom, professor. Então é Vou isso. aproveitar, vou aproveitar para me comprar uns medicamentos para dor de cabeça aí, que a aula vai ser puxada. Vai, mas vocês dão conta. E aí, uma coisa que eu comentei semana passada, que vocês não estavam, eu comentei isso na gravação também, né? Claro. Toda disciplina agora, nós vamos ter um aulão ao vivo. Eu sou coordenador do curso de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas. Lá, desde o início, toda disciplina tem uma aula ao vivo com o professor. Então, por exemplo, ontem eu dei aula, amanhã eu vou dar aula no curso de sistemas. Hoje estou dando aula aqui com vocês. Aqui na administração, nós vamos fazer a mesma coisa. No curso de ciências contábeis, a mesma coisa. Então, toda matéria vocês vão ter um aulão. Começou com estatística. E assim, como os alunos e as alunas não sabem ainda, às vezes o pessoal não aparece e tal, mas eu vou continuar mandando por e-mail para vocês, vou continuar mandando a agenda do Google, né? Já cai na sua agenda, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou mandar amanhã cedinho. Professor, Então, oi, Josiane. assim, ótima a sua iniciativa em dar essas aulas. Porque, assim, no caso como é EAD, a gente fica assim, sozinho, entende? A Sim, gente não sim. fala com o professor, a gente não interage com os colegas do curso. A gente fica Uhum, assim, só, caminhando sozinho. E a partir do momento que você já bota assim uma aula, a gente vai vendo que tem gente com a gente não está só. exato. Aí essa iniciativa a sua de dar um aulão, a gente para ver se tem gente que vocês estão monitorando a gente, que a gente não está tão assim solto, entendeu? Porque às vezes Exatamente. dá a impressão que a gente está tão solto, seguindo sozinho, e a Sim. gente precisa de ter gente assim para tirar uma dúvida, para chamar alguém para ajudar, entendeu? Então, ótima a sua Isso. iniciativa, viu? Não, Parabéns. e a gente percebeu isso muito no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é isso que mantém a união, o pessoal junto. Então, a gente faz evento, já está sendo organizado agora para janeiro, junto com o professor George, que é o coordenador do curso. Nós vamos fazer uma semana de palestras voltada para administração, para gestão e tudo isso, né? Além do que a gente chama de aulão, né? Que é essa aula ao vivo. E é isso, pessoal. Nós teremos mais contato. Eu vou trabalhar outras disciplinas com vocês durante o curso e estamos à disposição, tá bom? Muito Ah, obrigado. Bom obrigada. descanso, Josiane, Davidson. Amanhã cedinho eu mando a gravação e todo o material para vocês. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.